Ok, podemos passar para os valdenses? Agora vamos para um capítulo bem melhor, né? Porque as cruzadas não estão com nada. Vamos falar dos valdenses. Quem foram os valdenses? Os valdenses gostam de falar da primeira reforma. A primeira reforma, na cabeça deles, aconteceu 300 anos da que a gente considera, 300 anos antes daquela que a gente considera a reforma. Eles gostam de falar da primeira reforma e da segunda reforma. E nós temos que entender o contexto do século XII, quando surgem os valdenses. O contexto, evidentemente, é o das cruzadas, é um contexto de turbulência na igreja, cruzadas, tentativas de reforma moral da igreja, como a reforma gregoriana, porque a igreja ia mal, estava mal, inclusive em termos morais. Depois, no Concílio de Latrão, teve que, inclusive, ser baixada uma ordem para que todos os clérigos utilizassem roupas diferentes das demais pessoas, né? Por quê? Para identificá-los quando eles iam no prostíbulo, quando eles iam na jogatina, nesse tipo de coisa. Então, para que minimizasse isso, então eles tinham que se vestir diferente o tempo inteiro das outras pessoas por ordem do Concílio de Latrão, porque não tinha como controlar a imoralidade que tinha dentro da igreja. Então, um momento bastante ruim. A igreja também estava lidando com heresias. A principal, sempre que se fala nesse período, é a heresia dos cátaros, também conhecidos como albigenses. No sul da França apareceram esses hereges aí. Era uma heresia bem gnóstica, estilo gnóstico, com o maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? Dois deuses, né? Deus bom e Deus mau. Então, tudo aquilo bem típico dos gnósticos. Apareceu essa heresia, essa seita no sul da França. Inclusive, essa seita foi feita uma cruzada contra ela. Certo? Cruzados foram lá e atacaram o sul da França e mataram simplesmente todo mundo, como os cruzados gostam de fazer, né? Inclusive, eles foram todos queimados vivos, esses albigenses, né? De uma maneira bem misericordiosa, né? Coisa horrível. E esses albigenses estavam espalhados por uma área no sul da França, entre Toulouse e Lyon. De Lyon até Turim, na Itália, havia um outro grupo. Também uma seita, do ponto de vista da Igreja Católica, só que completamente diferente, que são os valdenses, certo? Então, sul da França, norte da Itália. Ali você localiza os valdenses, naquela região dos Alpes. Essa é a única seita, do ponto de vista dos católicos romanos, que sobreviveu. A única seita da Idade Média que sobreviveu até os dias de hoje. Inclusive, existem valdenses até no Uruguai. Certo? A Adriana não está aí, mas pela informação que eu tenho, inclusive no Uruguai tem valdenses. Como é que começou esse movimento? Começou com um homem chamado Valdo. Por isso são os valdenses. Esse Valdo era um comerciante. Na verdade, os comerciantes eram uma nova classe que estava aparecendo nessa época, estava começando a surgir. E ele era então mercador, e ele alega que foi chamado por Deus para se desfazer de tudo, viver uma vida de pobreza e pregar o Evangelho. Então ele foi chamado para ser um pregador. Isso foi em 1170, século XII, 1170, 10 anos antes do nascimento de São Francisco, só para a gente se localizar. Ele começou a pregar utilizando partes memorizadas das Escrituras, que ele memorizava, e aí ele já traduzia para a linguagem do povo. Então ele pregava com essas Escrituras memorizadas e também com textos de pais da igreja memorizados, principalmente Agostinho. Ele tinha muita coisa memorizada e ele pregava para as pessoas. As pessoas começaram a ouvi-lo e muitos começaram a segui-lo. Eles foram chamados, então, no início, hoje a gente conhece como valdenses, mas no início eles foram chamados de homens pobres de Lyon. Homens pobres de Lyon. Conforme o movimento crescia, eles fizeram o que todo movimento fazia quando crescia. Foram pedir autorização do Papa para serem uma ordem dentro da igreja, para poderem trabalhar como um movimento dentro da igreja.
E um grupo então foi para Roma para falar com o Papa. O Papa era Alexandre III e normalmente os papas eram um pouco relutantes em relação a esses grupos. Eles não aprovavam com facilidade. É fácil de entender, né? Porque se facilita, começa a aparecer todo tipo de grupo e aí a igreja perde o controle da situação. Esses grupos acabam ficando tão fortes que eles ficam mais fortes que a própria igreja. Então havia uma certa preocupação. E aí era comum, então, pegar esses candidatos e colocá-los sob interrogatório, sob perguntas. Quem eram os homens mais adequados para irem lá fazer essas perguntas? Perguntas doutrinárias. Nós vimos no domingo passado. Tínhamos uma ordem específica, que era uma ordem de homens que se dedicavam ao estudo, se dedicavam a livros. Vocês lembram? Quem eram? Os dominicanos, exatamente. Tanto que os dominicanos acabaram sendo depois os inquisidores, né? A Inquisição vem exatamente isso, de inquirir, de fazer perguntas. E um desses dominicanos, Walter Map, um bispo inglês, foi convocado pelo Papa para investigar esse grupo, fazer perguntas para eles. E aí é interessante a história, ele sentou na frente deles, ele se preparou, ele inclusive tem um relato dele, que ele estava nervoso, porque era a primeira vez que ele ia fazer um trabalho desse para o Papa, de investigação, e aí ele sentou na frente dos representantes dos valdenses, e ele então começou a fazer perguntas. Vocês creem em Deus Pai? Sim, nós cremos. Vocês creem em Deus Filho? Sim, claro, nós cremos. Vocês creem no Espírito Santo? Claro, nós cremos. Vocês creem na Mãe de Cristo? Sim, claro, nós cremos. Aí nisso toda a audiência caiu na gargalhada. Quando eles responderam que sim, que eles criam na Mãe de Cristo. Por quê? Alguém sabe? Por quê? Vocês lembram? Nós já estudamos isso. Qual a resposta que um bom católico daria? A Mãe de Deus, Theotokos. Lembram disso? Porque quando diz Mãe de Cristo, você está se ligando, você está com uma nuance de que parece que você é um nestoriano. Então era uma armadilha do Walter Map, na qual os valdenses caíram. Um bom católico teria dito, não, nós cremos na Mãe de Deus. Certo? Então vejam como a coisa era suja. E aí eles foram então reprovados. O Papa não se importava nem um pouco se eles queriam ser pobres. Pode ser pobre o que quiser, mas não pode pregar. Então, estavam proibidos de pregar. Eles só poderiam pregar se o arcebispo da região deles permitisse. Mas o arcebispo proibiu. O que aconteceu? Eles pregaram mesmo assim. Sabe por quê? Porque o Valdo chegou, reuniu o povo dele e disse, gente, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Onde é que está isso? Quem é que falou isso? Pela primeira vez? Pedro, lá em Atos capítulo 5, né? Pedro faz essa afirmação e por isso é que o Valdo começou a ser chamado dali para frente de Pedro Valdo, porque o nome dele não era Pedro. É mais ou menos como o Francisco, que nunca se chamou Francisco, né? Então essas coisas malucas. Então Pedro Valdo, ele passou a ser Pedro porque ele usou essa afirmação do Pedro. E aí eles continuaram então pregando mesmo contra a ordem da igreja. E eles pregavam mesmo, tá? Esse é um grupo de pregadores, esses valdenses. O arcebispo então expulsou todos eles. Que erro, né? No que ele expulsou todos eles, eles se espalharam pela Europa. Primeiro estavam todos juntos, aí eles se espalharam. Então, na verdade, foi aquele típico erro estratégico. Ele expulsou todo mundo de Lyon, e aí eles se espalharam pela Europa, pregando como sempre. Bem no início, eles não formaram uma igreja separada. Eles batizavam os filhos na igreja católica, normalmente. Eles participavam da comunhão uma vez por ano, como era a prática naquele tempo, né? Uma vez por ano, tá? Tinha ceia, né? Então eles
participavam, né, desses rituais da Igreja Católica, mas eles se reuniam separadamente para estudo bíblico. Lá eles tinham líderes. Né? É engraçado porque os pastores ou presbíteros na Igreja Católica eram chamados de padres. Né? Até hoje são padres. E aí eles chamavam então esses líderes deles de tios. Eles eram os tios. Né? Eram líderes leigos, que eram então líderes dos valdenses. Então eles tinham esses pequenos grupos que se reuniam nas casas, e aí eles foram duramente perseguidos pela igreja, porque apesar deles não terem formado uma outra igreja, eles eram considerados uma igreja dentro da igreja, uma eclesiola em eclésia. Então eles foram perseguidos. A Igreja Católica fez de tudo para exterminá-los, mas eles se escondiam nos Alpes, no norte da Itália, e no sul da França. Eles se escondiam, eram difíceis de caçar. O que esses indivíduos criam? Primeiro aspecto é a pobreza. Eles valorizavam a pobreza. O Pedro Valdo disse o seguinte: nós decidimos viver pelas palavras do Evangelho, essencialmente as do Sermão do Monte e dos Mandamentos. Isso significa viver em pobreza, sem preocupação com o dia de amanhã. Mas nós também cremos que aqueles que permanecem no mundo fazendo o bem serão salvos. Então eles colocavam aquilo como uma coisa que eles seguiam, porque eles achavam que para eles era bom, mas não colocavam como, nós estamos sendo salvos por isso. Não. Tá? Tinham o Sermão do Monte como o guia de suas vidas. Isso é a coisa mais marcante dos valdenses. O Sermão do Monte era o guia da vida deles. Eles viviam de acordo com aquilo. Isso fazia com que eles buscassem então a pobreza, eles achavam que isso indicava que eles tinham que ser pobres. Fazia com que eles se opusessem completamente a qualquer forma de violência. E também eles achavam que o Sermão do Monte proibia juramentos, então eles não juravam também, certo? Em situação alguma. Interessante é uma história, né, de que um homem foi trazido diante do bispo, acusado de ser valdense. Sentou ali, o bispo já com a cara de poucos amigos, e ele é acusado de ser valdense. E aí ele negava com todas as forças, dizendo que ele não era valdense. E aí ele disse o seguinte: todo mundo aqui sabe que eu não sou, porque eu falo palavrões, minto e bebo, como todo bom católico. Essa é uma história interessante. A história é interessante. Eu acho que ele escapou. Não sei se complicou ou não sei se piorou a situação, mas acho que ele escapou. Os valdenses tinham um apreço enorme pela palavra de Deus. Para eles, a palavra de Deus era a regra de fé e prática. Então começa, gente, a aparecer aqui os primeiros sinais da reforma. A reforma não apareceu do dia para a noite. Não foi um homem que fez a reforma. Não se iludam quanto a isso. Isso é um castelo que vai sendo construído. Certo? Cada um dá a sua contribuição, o outro e o cara que vem no final constrói em cima dos que já vieram antes. É assim que funciona. Depois nós vamos falar mais disso, porque hoje é muito legal esse nosso encontro, hoje é o nosso 5º encontro, e é muito bacana porque nós vamos começar a chegar para onde Deus queria levar o seu povo, para perto da palavra. E com esses valdenses isso começou. Começamos a ir para perto da palavra com eles. Eles então, o que eles faziam? Eles traduziam, ensinavam e pregavam a palavra, porque para eles a palavra era tudo. Então eles tinham esse esforço. Outro aspecto. Aí tem uma questão muito interessante sobre eles. Nas perseguições, gente, era muito comum, vinham aqueles agentes do Papa e prendiam os valdenses e aí tomavam as escrituras que eles tinham e jogavam tudo fora, queimavam, né? As traduções que eles tinham nas mãos, era tudo destruído. Então eles começaram a fazer o seguinte, eles fugiam para os Alpes e eles se combinavam entre si de que cada família decoraria um livro da Bíblia. Então cada família era encarregada, a família como um todo era encarregada, diante dos outros, de decorar um livro das Escrituras. Certo? Vinham, eles eram atacados e coisa, perdiam qualquer coisa que eles tinham escrito, aí eles se reuniam novamente e escreviam de novo, baseado no que cada família tinha para dizer. Isso é uma coisa impressionante. E como é que aconteceu os salmos?
Ah, não sei, eu não sei. Tinha que pegar uma família grande, né? Para os salmos, eu acho que tinha que ser uma família grande. Então é realmente impressionante o que esses indivíduos faziam pelo amor que eles tinham à palavra de Deus. Outro aspecto é a pregação leiga. Esse era um povo que pregava. Eles criam que todo cristão tem que conhecer a palavra de Deus. E se ele conhece a palavra de Deus, ele é capaz de pregá-la. Então, todos eles pregavam, né? Todos eles tinham condições e eram capazes de pregar. Então, era um movimento difícil de você controlar. Nessa época, os padres não sabiam nada da palavra. Era um desastre, né? Os padres era assim, era um momento da igreja o pior possível, esse período que antecede a chegada da reforma. E esses indivíduos conheciam a palavra como ninguém. Então eles impressionavam as pessoas e eles pregavam por todo canto e a igreja oficial não tinha com o que responder. Também eles rejeitavam o sistema sacramental da igreja oficial, né? O material aí que o João entregou para vocês vai falar desse sistema sacramental. Depois nós vamos chegar nisso aí. Eles rejeitavam, para eles só tinha 2 sacramentos. Mais ou menos a ideia deles era como a dos reformadores. Você tem a ceia do Senhor e o batismo como as únicas determinações do nosso Senhor em termos de sacramentos. Quanto à igreja, os valdenses rejeitavam o que eles chamavam de constantinianismo. Constantinianismo. Eles diziam que a igreja oficial é a cara do Constantino. Não tem nada a ver com o Novo Testamento, né? Dentro daquela ideia de que a igreja romana nada mais é do que um fantasma do Império Romano, né? Com toda a sua pompa, a sua hierarquia, os seus jogos de poder, né? O que tem aquilo ali a ver com o Novo Testamento? Nada. E os valdenses perceberam isso perfeitamente. Para eles aquilo tinha tudo a ver com Constantino, o imperador. Nada com o Novo Testamento, nada com Jesus Cristo. Quando chegou a reforma, gente, para encerrar essa parte dos valdenses, quando chegou a reforma, os reformadores de Genebra, Calvino e companhia, uma equipe foi lá falar com os valdenses lá no norte da Itália. Foram procurar eles. Inclusive o Guilherme Farrell, depois nós vamos ver quem é ele, alguns sabem, o Guilherme Farrell foi lá, junto com uma comitiva, conversar com eles, e ali então os valdenses se integraram à reforma. Segunda reforma, do ponto de vista deles, né? Então esses aí são precursores da reforma. Aí nós temos a estátua do Pedro Valdo. Depois eu vou falar dessa estátua aí, porque ali vocês veem que tem uma outra estátua, né? Depois eu vou falar onde é que é isso aí, certo? Vou falar mais para frente. Alguma dúvida ali em relação aos valdenses? Claro que aqui a gente passa bem rápido, né? Mas aqui, gente, começam alguns elementos. É claro que vai ter que vir mais coisa, é claro que vai ter que vir justificação pela fé somente, mas algumas coisas já começam a aparecer. Palavra de Deus como única regra de fé e prática, né? Tudo isso aí é novo, tudo isso aí não existia, né, ao redor das pessoas.